Então, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Talvez você pense assim, essa questão de consciência missionária, essa consciência de servir a Deus, essa questão de ir ou ficar aqui servindo, ministrando a palavra, cuidando de gente, é para quem tem capacidade, é para quem tem competência, é para quem é chamado, é para quem é vocacionado. Eu não faço parte dessa galera, eu sou um improvável. O que eu quero refletir com vocês hoje é que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Evangelho dos improváveis. E a igreja de Tessalônica é uma igreja improvável, era uma igreja que tinha tudo para dar errado, era uma igreja que tinha tudo para não prosperar, mas por uma graça divina, Deus moveu algo impressionante nessa igreja e que também pode mover no seu coração, na sua vida. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, vai nos dizer assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor por toda parte, tornando-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, muito obrigado por essa juventude, ó Pai, que tem servido o Senhor, que tem buscado a Tua presença, que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós, ministrando, ó Deus, o Teu Evangelho, a fim de que possamos cada vez mais dedicar a vida somente a Ti. Em nome de Jesus, amém. É interessante, a gente muitas vezes não ouve falar muito sobre a igreja de Tessalônica, a gente ouve falar muito sobre a igreja de Corinto, né, que Paulo ficou lá quase 3 anos. A gente ouve falar muito de Éfeso, que Paulo ficou 2 anos e meio. A gente ouve falar de Filipos, de outras igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, mas Tessalônica a gente não ouve falar muito. Mas é interessante que Tessalônica é a única igreja que Paulo vai chamar de uma igreja modelo. Se tem uma igreja que você pode seguir e que Paulo diz, e é o único momento que ele fala, é a igreja de Tessalônica, no verso 7º aqui do texto que nós lemos, que é uma igreja modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. O que era Macedônia e Acaia? Era todo mundo grego. Macedônia, região do norte, e Acaia, região do sul. E aí, essa igreja era uma igreja modelo para todos os crentes. E surpreendentemente, diferente de Corinto, que ele passou bastante tempo, Tessalônica, Filipos, essa igreja foi formada por 3 sábados. Paulo pregou nessa igreja 3 vezes, 3 sábados na sinagoga. Isso está relatado em Atos 17.
Quando Paulo, no início da segunda viagem missionária, ele sai de Troade, porque ele tem um sonho de um homem macedônio, chamando ele para ir para Macedônia, para ajudá-los. Paulo sai ali de Troade, ele vai para Filipos primeiramente, aquele texto que ele é preso, ele está fazendo um culto à meia-noite, as cadeias se abrem, aquele texto da conversão do carcereiro. Depois que ele sai ali de Filipos, ele vai para Anfípolis, Apolônia e chega a Tessalônica. Quando ele está lá em Tessalônica, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a falar sobre Jesus Cristo, e o texto bíblico vai dizer que alguns judeus se convertem, muitos gregos e muitas distintas mulheres se convertem. E aí o que acontece? Começa a ter uma inveja na sinagoga, porque muita gente está se convertendo, e o texto lá em Atos 17 vai relatar que os judeus contratam homens maus dentre a malandragem, contratam pessoas para formar uma bagunça na cidade, eles invadem a casa de Jason, que estavam hospedando ali Paulo e Silas, traz Jason para o meio da praça, e o pessoal diz assim: olha, Jason e as outras pessoas aí que estão transtornando o mundo, chegaram também a Tessalônica. Quando tem essa turba, o que diz o texto bíblico em Atos 17, Paulo ele precisa fugir junto com Silas, e eles vão para Bereia, no capítulo 17 de Atos. E aí eles vão dar continuidade à viagem missionária e deixam para trás uma igreja improvável. Talvez quando Paulo saiu ali de Tessalônica, ele falou assim: essa igreja não vai para frente, essa igreja não vai dar certo, porque não ficou nenhum pastor para cuidar dessa igreja, não ficou nenhum evangelista, ninguém preparado ali no Evangelho, nem no Antigo Testamento, porque judeus se converteram só um pouco, se converteram muitos gregos e muitas mulheres. Então, possivelmente, essa igreja não vai dar certo. Essa igreja não é como a de Corinto e nem como a de Éfeso, não é uma igreja como a de Colossos e nem como a de Filipos, é uma igreja improvável. Mas o que é surpreendentemente no Evangelho, é que o Evangelho faz dos improváveis os prováveis de Deus. E Paulo era um exemplo disso, porque Paulo também era um improvável, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um homem que pegava judeus, as pessoas do caminho, pessoas que tinham crido no Evangelho, principalmente se fosse um judeu agora convertido, ele pegava e levava ali para o sinédrio, para serem julgados. Ele estava no martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja, mas de repente, ele que era um improvável, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, lá em Atos 9, no caminho para Damasco, ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai chamá-lo, e ele que era um fariseuzão, ele que era um judeu, da tribo de Benjamim, Deus vai chamá-lo e vai dizer assim para ele: Paulo, deixa eu falar uma coisa para você, você vai ser um pregador do Evangelho agora, mas você não vai pregar para os judeus somente, você vai pregar principalmente para os gentios. E é interessante isso, porque quando a gente olha para o Evangelho, Deus faz coisas incríveis, porque pensa uma pessoa que um judeu odiava, era um publicano, não era? Era um publicano, era a pessoa que um judeu odiava. E por que um judeu odiava o publicano? Porque o publicano era um judeu que tinha se aliado ao governo romano e agora cobrava imposto do povo judeu para o governo romano. E aí Deus vai chamar um homem chamado Mateus, um publicano, para falar sobre o Evangelho para os judeus. A ponto de Deus falar assim para Mateus, escrever o texto mais importante do Novo Testamento para um judeu.
Qual é o texto mais importante do Novo Testamento para um judeu? Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus. Deus vai falar para um publicano odiado pelos judeus, para escrever Mateus 1, que é o texto que é uma dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento, e falando que toda a genealogia de todo o Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Esse era o texto mais importante para alguém escrever, porque falava que o nosso Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. E a promessa que Deus havia feito a Adão em Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, estava se cumprindo em Jesus. E aí Mateus vai relatar, passando por todas as genealogias até chegar a Jesus. Então, se um judeu quisesse se converter ao Evangelho, quisesse saber se Jesus Cristo era de fato o Messias prometido, tinha que ler o texto escrito pelas mãos de um publicano. Isso era improvável. Isso era totalmente improvável. Quem poderia escrever isso que todo judeu ia gostar era um fariseu. E quem era o fariseu convertido ao Evangelho? Paulo. Mas não foi Paulo que escreveu. Paulo agora estava falando aos gentios. E é interessante porque quando a gente olha para a igreja de Tessalônica, essa igreja também que era improvável, era uma igreja que tinha sido plantada por um apóstolo improvável e que agora tinha ficado um grupo de gente. E aí você pode perguntar, mas tá certo, essa igreja era uma igreja modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Mas qual era o diferencial dessa igreja? O que essa igreja tinha assim de tão especial para ela ser modelo? Ela tinha 3 grupos de 3. Ela tinha 3 questões internas, 3 questões externas e ela cria na Trindade. Tá bom? Então, deixa eu explicando aqui para você. Abra aí em 1 Tessalonicenses 1:3 e vamos ler novamente o verso 3º. O verso 3º que vai dizer assim: Paulo, depois da saudação, no verso 3º ele vai dizer assim: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que essa igreja tinha de tão especial? Eu vou começar pelas coisas internas. Ela tinha 3 questões internas que ligavam o coração dessa igreja à eternidade: fé, amor e esperança. Essa igreja vai dizer que o que ela tinha, que ela trazia no coração, era fé, amor e esperança. E essas 3 questões produziam 3 ações externas. Porque vai dizer que sobre o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Então, o fato deles terem fé produzia trabalho, o fato deles terem amor produzia esforço, e o fato deles, em outras versões que eu gosto mais, diz abnegação. E é porque eles tinham esperança, produzia perseverança. Então, à medida que essa igreja agora era uma igreja modelo, era uma igreja agora que tinha transformado o coração deles. Tinham transformado o caráter, a identidade deles. Por quê? Porque, primeiro, a fé, ela não é uma questão simplesmente teórica. A fé não é uma questão subjetiva. A fé não é uma crença. A fé é uma realidade que transforma a nossa identidade. A fé é algo que transforma a nossa natureza. A gente deixa de ser temporal e a gente passa agora a ser eterno. A fé, ela muda a nossa essência. É por isso que
crer não basta. Confessar Cristo Jesus não basta. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que até os demônios creem e tremem na presença de Deus. Mas não é porque os demônios creem que eles são convertidos. Não é porque que eles creem que eles obedecem a Deus. Então, quando a gente tem uma fé consistente de fato, essa fé, ela reverbera em ação, em prática. Ela não é uma fé que nos isola. Não é uma fé que nos deixa na mesma situação. É uma fé que transforma a nossa identidade. É por isso que quando alguém crê de fato em Cristo Jesus, pela fé, e a salvação vem pela fé somente, mas essa fé nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada de boas obras, porque essa fé não é morta. Essa fé, ela muda a nossa direção de vida. Enquanto antes nós estávamos acostumados a ter buscas que nos favorecessem, que nos beneficiassem, agora, com a fé, a gente passa a ter o caráter de Jesus Cristo e a gente passa agora a viver a partir do paradigma do sacrifício, de uma fé madura, uma fé de que agora eu não tenho agora uma relação com Deus apenas para que Ele me beneficie. Agora eu tenho uma relação com Deus para agora orar da maneira correta. E como é que a gente ora da maneira correta? É mais ou menos assim, tem duas formas da gente orar, uma mais infantilizada e uma mais madura. A mais infantilizada é quando a gente ora assim: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus me dá isso, me dá aquilo. E a gente fica como uma criança só pedindo. E isso normalmente no começo é assim mesmo, né? No desenvolvimento da nossa maturidade, a gente vem muitas vezes para a igreja, para Deus, para aquilo que Deus faz por mim. Eu quero uma bênção, eu quero algo que Deus faz por mim. Mas depois eu vou vendo que Deus faz muitas coisas por mim, e aí eu falo assim, não, eu tenho que dar um passo além. Agora eu quero o que Deus faz em mim. E aí eu vou mudando algumas coisas na minha, eu falo assim, olha, antes eu fazia isso, vou deixar de fazer, eu fazia aquilo, vou deixar de fazer. Mas depois, quando a gente vai amadurecendo mais, a gente começa a pensar no que Deus faz através de mim. Então a oração infantilizada é aquela oração primeira, o que Deus faz por mim. E qual que é a oração mais madura? É aquela oração que a gente faz assim: Deus, o Senhor está precisando de alguma coisa aqui em Campinas? O que o Senhor está precisando? O Senhor já me dá tantas coisas. As suas misericórdias se renovam a cada manhã na minha vida. Eu tenho ar, eu tenho saúde, eu tenho capacitações, tenho recursos, eu tenho família, tenho igreja, eu tenho pessoas que me apoiam, eu tenho pessoas que me acolhem, eu tenho pessoas que cuidam de mim, eu tenho pessoas que me amam. Deus, o que o Senhor está precisando? Já que o Senhor me dá tantas coisas. E aí essa oração muitas vezes a gente não faz. Por quê? Primeiro porque a gente tem medo que Deus responda, né? Aí que Deus responde e eu tenho que me mover. Então, a fé que nos leva ao trabalho, essa fé aqui dos Tessalonicenses, né, o trabalho, o resultado da fé, é aquela fé de uma igreja que ninguém precisa ficar mandando os outros fazerem. Ninguém precisa ficar mandando cuidar de quem é necessitado. A gente não precisa mandar cuidar de quem está chegando, porque à medida que a gente tem fé, agora a gente passa a ter o caráter e o coração do nosso Senhor. Amém? 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 Mas não só a fé, mas também o amor, que resulta do esforço. E é interessante aqui no verso 3, porque ele vai falar do esforço motivado pelo amor. Que esse amor aqui não é também um amor subjetivo, somente de fala, somente de eu expressar pela minha fala que eu amo.
Não, é um amor que me desgasta, que faz com que eu me esforce. Então, o esforço motivado pelo amor, ou em outras versões está a abnegação, é essa questão agora de eu viver agora para o Senhor e não mais para mim mesmo. De eu entender que agora a realidade da minha vida não é para que eu consiga tudo aquilo que eu quero ter. Agora, a realidade da minha vida é para eu ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. É eu conseguir toda a potencialidade da graça divina naquilo que Deus quer que eu faça. Então, quando a gente ama, a gente agora faz tudo para a glória de Deus. É por isso que uma das coisas importantes a gente compreender é que quando a gente crê no Evangelho, tudo vai sendo redimido. Uma das coisas que vai sendo redimida é a questão do trabalho, por exemplo. Porque o trabalho ou o estudo para nós não é mais um peso, ou não deveria ser um peso, não deveria ser algo penoso para nós. Porque o que era penoso foi resultado da queda. O trabalho só se tornou cansativo por causa da queda. Porque foi uma das penalidades que Deus deu a Adão. Que do trabalho do seu rosto você vai tirar o seu sustento. Mas quando nós somos redimidos, o trabalho inclusive é redimido. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que agora nós trabalhamos para quem? Para o Senhor. Tudo que nós fizermos, nós façamos para o Senhor. Então agora, quando você estuda para quem? Para o Senhor. Se você faz alguma coisa, você faz um trabalho, você está fazendo para quem? Para o Senhor. E aí, porque você ama, você faz o seu melhor. Porque você ama, você não faz de qualquer jeito. Porque você ama, você não quer o mínimo esforço para o máximo resultado. Você faz o que precisa ser feito. Por quê? Porque você ama, porque você sabe a quem você serve. E aí ele vai dizer depois que além do amor que nos leva a essa questão de sermos motivados, ele vai falar que quando a gente ama, quando a gente tem fé, quando a gente agora tem esperança, a gente tem perseverança. E o que é perseverança proveniente da esperança? É que agora a nossa esperança não é mais uma expectativa futura, é uma realidade concreta no sacrifício de Jesus. Porque muita gente fala que esperança tem a ver com o futuro somente. Não, a esperança tem a ver com a realidade concreta de um Deus que cumpre suas promessas. É por isso que o texto bíblico vai dizer que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ora, se eu quero trazer à memória, é porque é algo que já se realizou, já é concreto, não é algo hipotético, não é uma expectativa, é uma esperança. Então a nossa esperança agora, ela está concreta em Cristo Jesus. É por isso que a nossa esperança não falha. A nossa esperança não falha. Porque ela está firmada nas promessas de um Deus que cumpre as suas promessas. É por isso que essa igreja, uma igreja que foi formada em apenas 3 sábados, uma igreja que não tinha um pastor para liderá-la, uma igreja que não tinha um estudo bíblico para orientá-la, mas ela tinha a presença do Espírito de Deus para movê-la. Por isso que o texto ele vai dizer no verso de número 6, assim, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Eles receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo,
Eles receberam a salvação em Jesus Cristo. E eles se converteram a Deus, o que vai dizer no verso de número 9. Mas é interessante que a trindade que cuidou dessa igreja e produziu essa tríade de fé, amor e esperança, é algo que também pode acontecer no nosso coração, na nossa vida. Pode acontecer em você. E talvez você olhe para você mesmo e diga: eu sou um improvável, nada dá certo na minha vida. Talvez você diga que as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse. Essa igreja era uma dessas igrejas. Imagina essa igreja olhando para as demais, dizendo assim: poxa, Paulo ficou mais tempo em Filipos, Paulo ficou mais tempo em Corinto, Paulo ficou mais tempo em Éfeso, e aqui ele ficou só 3 sábados e foi embora. Mas sabe o que acontece quando a nossa dependência não está no ser humano, mas a nossa dependência está no Espírito de Deus, no Senhor? Nós vamos sendo moldados e moldados à imagem de Cristo Jesus. Nós vamos sendo transformados de dentro para fora. É por isso que eles tinham fé, amor e esperança como realidade interna. E isso produzia trabalho, abnegação e perseverança na realidade externa. E isso pode ser a realidade da sua vida pessoal. E você deixar de ser um improvável para ser o provável de Deus. E quando a gente se torna o provável de Deus, meus irmãos, a nossa vida não fica mais a mesma. A sua vida não vai ser mais a mesma. Porque não tem como esconder uma candeia, uma luz, se ela estiver no monte. Não tem como não ser perceptível o sal que salga a terra. É por isso que essa igreja simples, uma igreja formada em 3 sábados, ela impactou o mundo daquela época. Porque olha só o que Paulo vai dizer a respeito dessa igreja no verso de número 8. Vai dizer assim: porque partindo de vocês, os improváveis, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos, no tocante a nós, relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha que impressionante. Quando Paulo chegava num lugar e começava a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas começavam a dizer assim: eu já ouvi falar disso, eu já ouvi falar dessa transformação. É o que aconteceu lá em Tessalônica, não é? E Paulo fala assim: é isso mesmo, é isso que vocês precisam ter, é isso que vocês precisam crer. E aí as pessoas começaram a dizer para Paulo a maneira como essa igreja vivia, como era impressionante a vida dessa igreja. Por isso é muito importante para nós a gente pensar sobre a qualidade da nossa vida com Deus, porque disso depende a nossa consciência missionária. Se nós somos uma consciência missionária apenas religiosa, ou se nós temos uma consciência missionária de uma transformação da nossa identidade, da transformação da nossa realidade. Porque quando Deus entra na nossa história, a nossa vida não é mais a mesma. Deus faz de nós, dos improváveis, os prováveis de Deus. Termino. Não ia fazer isso, mas vou fazer. Deixa eu tomar água.
Vou falar sobre a minha conversão. Não sei se vocês perceberam, eu sou japonês. Sou japonês e minha família toda é japonesa, impressionante isso. E japonês é um tipo de gente muito ruim, muito duro, né, de se converter. E eu cresci numa família totalmente pagã. Minha família era católica de nome, espírita de prática e seixonoia de filosofia. Então era uma mistura. E a minha família, ela não queria saber do Evangelho de Jesus Cristo. A gente morava no interior do Paraná. Eu era um adolescente, perdi meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Então, cresci numa família totalmente liberal. Minha mãe nunca me proibiu de sair, de fazer várias coisas, experimentar várias coisas, ela até incentivava isso. E aí o que acontece é que, detalhe, a primeira vez que eu experimentei maconha na minha vida foi em casa junto com a minha mãe. Enfim, era uma família liberal. E aí o que acontece é que o Evangelho de Jesus, ele vai falando com os improváveis. E nessa época eu estava assim, numa crise, pensando em tirar a minha vida, pensando em acabar com tudo, porque nada fazia sentido. E um amigo que tinha se convertido ao Evangelho, ele era de Curitiba, tinha vindo passar férias na nossa cidade, e falou assim: Fábio, vamos para a igreja? Eu falei assim: igreja? Como é que é isso? Ele falou assim: não, tem uma igreja aqui que tem umas músicas legais, vamos lá, e depois a gente sai. Daí falou assim: tá bom. Daí foi eu, meu primo, nessa igreja, era uma igreja grande, e quando eu cheguei na igreja, eu lembro, eu fiz como todo visitante, senta no último banco. Eu sentei no último banco, e aí começou a cantar umas músicas que eu nunca tinha ouvido, e os mais velhos, tipo o pastor Léo vai saber, né, que começou a tocar uma música que dizia assim: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Já ouviram? É só dos velhos, só da minha época. E aquilo falou assim: nossa, nunca tinha ouvido essa música. E aí o pastor Vanderlei começou a pregar em Romanos 12, que dizia assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí eu lembro que deu um apagão em mim assim, e eu fui tomar consciência de mim, quando o culto tinha acabado, as pessoas estavam indo embora e tinha um casal de diácono abraçado comigo orando. E naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Eu vou embora para casa, e com era um negócio que eu nunca tinha experimentado. Eu estava voltando para casa, falou assim: nossa, que negócio estranho. E aí eu queria ler aquele livro que o pastor tinha lido. Aí eu fui na biblioteca de casa, procurei Bíblia e não tinha nenhuma Bíblia. Aí eu falei, onde que eu vou achar a Bíblia no interior do Paraná? Não tem Amazon, não tem essas coisas. Aqui que eu vou fazer? Eu fui na igreja católica e comprei uma Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. E aí uma noite eu estava saindo para ir para a igreja, eu não tinha falado nada para os meus pais. Assim, japonês é bem comunicativo com a família. Então, eu não tinha falado nada. E aí eu estava indo embora, e minha casa era 3 andares assim. Eu estava indo embora, estava indo para a igreja, carregando uma Bíblia. O meu padrasto falou assim: isso aí na sua mão é Bíblia? Eu falei: eu sabia que eles odiavam o evangélico. Daí eu falei assim: com a esperança que ele pensasse que era católico, né? Eu tinha comprado na católica. Aí ele falou assim: você está indo na igreja? Eu falei assim: tô. Esperando que ele pensasse que era católica. Aí ele falou assim: não é de crente não, né? Aí eu falei assim:
Aí minha mãe e o meu padrasto falaram assim, olha, então pode subir, você não vai para a igreja. Você está proibido. Se quiser sair, ir para bar, ir para balada, tudo bem, mas igreja você não vai. Eu subi. E aí, na igreja lá metodista, no Paraná, tinha uma reunião de oração às 6 horas da manhã todos os dias. E aí eu comecei a ir na reunião de oração das senhoras. É uma reunião de oração para toda a igreja, mas só ia senhora, né? Então, às 6 da manhã. E eu comecei a ir na reunião de oração. Quando eu comecei a ir na reunião de oração ali, era um monte de senhorinha e só eu de adolescente no meio ali. Era o único jeito que eu tinha para ter uma relação com a igreja. E aí um presbítero da igreja ficou sabendo da minha história e falou assim, vou lá. E aí o doutor Hélio Cajuvara veio conversar comigo, falou assim, Fábio, o que você está fazendo? Eu falei assim, estou aqui orando. Aí ele falou assim, eu conheço a sua mãe, conheço sua família, eles eram vizinhos de fundo lá de casa. Ele falou assim, posso fazer uma visita? Eu falei assim, eu vou ver com a minha mãe, mas pode. Ele era japonês, minha mãe ia receber bem. E aí, quando eu falei para minha mãe, o doutor Hélio Cajuvara era um homem muito importante na cidade. Ele falou assim, ele pode vir. Aí, quando o doutor Hélio veio, ele trouxe junto o pastor Vanderlei. Aí eu vi que minha mãe fez uma cara não muito boa, e aí a gente entrou. Detalhe que eu esqueci de falar, a gente era espírita praticante mesmo. A gente ia todo sábado, às 7 da manhã, no centro espírita. Ficava a 100 quilômetros da nossa casa, que era em Londrina, esse centro espírita. Muitas vezes a gente recebia espíritas, né, que recebiam espíritos em casa. Então, a gente era espírita de mesa branca. Enfim, então a gente era muito espírita. E aí, quando o pastor Vanderlei chegou, minha mãe não gostou, e aí ela visita pastoral protocolar, né? Como é que você está? De onde você veio? Para onde você vai? Aquele negócio assim. E aí, no final da visita, o pastor falou assim, posso fazer uma oração? A minha mãe disse, pode. Quando o pastor começou a orar, minha mãe caiu possessa. E você sabe como é que é uma igreja que não está acostumada com isso, né? Você tem que começar depois a chamar os experientes, né? Os especialistas. E minha mãe não gostava de pastor, e aí, como era a igreja metodista, começou a chamar pastor da Assembleia de Deus, das outras igrejas. E foi enchendo, e demorou 4 horas para libertar minha mãe. Depois que libertou minha mãe, entrou na secretária de casa. Também ficou mais um tempo. E aí, resultado disso, desse choque que Deus deu na minha família, 35 pessoas da minha família vieram para Cristo Jesus. Hoje, o meu irmão mais velho é pastor da igreja metodista. Meus pais, que na época estavam separando, se tornaram líderes do Casados para Sempre da época. E aí Deus foi fazendo uma revolução na minha família. Mas a minha família era totalmente improvável. Se alguém dissesse uma família que nunca ia se converter, era a minha família. Então, não duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Você pode ser considerado um improvável, mas se a graça de Deus estiver sobre a sua vida, você vai ser parte dos prováveis de Deus. E as pessoas vão começar a dizer como foi maravilhoso o fato de você ter se convertido a Deus e transformado a sua vida, ter rendido a vida sobre Jesus Cristo. E quando as pessoas começarem a falar do Evangelho, eles vão dizer, o mesmo Evangelho que mudou a vida de tal pessoa, o mesmo Evangelho que mudou a vida daquele jovem, é esse Evangelho que eu estou falando. Então, que a graça, o amor, a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero orar com você.
quero pedir a graça do Senhor sobre a sua vida. Talvez você se considere um improvável e talvez você tenha que falar do Evangelho para alguém que você pense assim: ele nunca vai aceitar, essa pessoa nunca vai crer, aquela pessoa nem adianta gastar palavra com ela porque não adianta, ela tem um coração duro. Mas os milagres de Deus acontecem exatamente porque as coisas de Deus são sobrenaturais e não naturais. Então, coloque diante de Deus agora quem você quer que creia no Evangelho de Jesus Cristo. Coloque a sua vida também diante do Senhor, para que no seu coração esteja a fé, o amor e a esperança. Para que através de você produza muito trabalho, abnegação e perseverança. E assim a graça do Senhor se manifeste no nosso meio. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque somente a Tua graça é que pode transformar as nossas vidas. É somente a Tua graça, Senhor, maravilhosa, que pode mudar o curso e a realidade das nossas vidas. Por isso, ó Deus, peço que o Senhor sonde o coração de cada um de nós aqui, Senhor. Que o Senhor manifeste a Tua doce voz ao coração de cada um de nós, para que possamos verdadeiramente crer no Teu Evangelho, verdadeiramente submeter a nossa vida diante do Senhor, que possamos, ó Deus, colocar as nossas inquietações, o nosso coração diante do Teu altar, Senhor. E assim, ó Deus, aquelas pessoas que cada um de nós aqui pensou e citou, Senhor, que o Senhor conheça, que o Teu Espírito já trabalhe no coração dessas pessoas, para que o Teu Evangelho, a boa semente da Tua palavra, ó Deus, encontre terreno fértil, para que essas pessoas possam crer e colocar a vida delas diante de Ti, Senhor, sendo transformadas, convertidas ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, entrego essa igreja, entrego essa juventude nas Tuas mãos, para que possamos servir o Senhor, não na força do homem, mas na força e no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.